Olá, damas e cavalheiros. Esses vídeos têm o objetivo de responder as perguntas que foram realizadas pelos produtores durante a live sobre poda de inverno da Nogueira Pecan, realizada no dia 8 de julho pelo Instituto Brasileiro de Pecanicultura. Eles estão organizados de acordo com os temas, e esse terceiro vídeo reúne as perguntas feitas sobre a poda de formação. O Jodimara pergunta: a qualidade da muda interfere na poda que será realizada? Sim, totalmente. Quanto maior a qualidade da muda, menos intensa é a poda. E quanto menor a qualidade, mais intensa deve ser a poda. Agromalman: a poda de formação influencia diretamente no espaçamento entre linhas? É ao contrário. O espaçamento entre linhas que influencia a poda de formação. Então, dependendo do espaçamento, eu vou ter que fazer a poda de formação um pouco diferente. O Mauro Mussoi: como conduzir a poda no primeiro ano de plantio? Excelente pergunta, Mauro. Bom, aqui eu fiz um esquema rapidamente. Você planta a muda, que está o enxerto, a muda plantada. Depois de plantada, ela deve ser podada 50% do crescimento do enxerto. Tá? Então, planta a muda, poda 50% e remove todas as gemas. Só deixa a última gema que vai ser o líder. Isso lá no mês de julho ou agosto. Em setembro inicia a brotação, a última gema vai dar seguimento ao líder e vão brotar essas gemas mais basais, elas podem permanecer. Então esses ramos aqui, eles podem permanecer enquanto eles não atingirem a bitola de 1 polegada. Quando o líder atingir 60, 80 centímetros, eu desponto ele. Então ali o corte, vejo o líder depois do desponte. E esses ramos aqui abaixo do líder, eles podem permanecer então enquanto não atingirem 2,5 cm. Isso aqui vai ser lá por novembro, dezembro. Em janeiro ou fevereiro, então a planta ela já se desenvolveu mais ainda e eu sigo com o mesmo esquema de poda. O líder vai crescer mais um pouco, 60 centímetros, desponto ele de novo. E eu só vou remover esses ramos aqui mais basais quando eles atingirem 2,5 cm de bitola. E vejam que depois do segundo desponte, a planta já vai apresentar os primeiros ramos, as primeiras camadas. E esses primeiros ramos eles já podem ficar na planta a partir de uma altura de 1,50, 1,60. Deixar esses ramos muito altos, por exemplo, a partir de 2 metros, é equivocado. Eles devem ser mais baixos, porque vão ser os ramos mais abertos e a camada mais produtiva. O Igor ele pergunta: a primeira poda que você se referiu, que é essa poda depois do plantio, qual deve ser o ângulo do corte? Boa pergunta, Igor. Sempre o corte no ramo ele deve ser feito em bisel, de forma torta, né? Então sempre em bisel. E se a gema é desse lado, a parte mais alta do bisel sempre fica para o lado da gema, tá bem? O Werner pergunta: este corte de 50% do enxerto, que é no momento do plantio, se aplica a mudas de raiz nua e mudas de raiz coberta? Exatamente, Werner. Tanto muda de raiz nua como raiz coberta, eu vou realizar a mesma poda, pelo menos 50% do enxerto depois do plantio. O Leandro: explica como fazer ou optar pelo melhor galho na poda de um pé de galinha. Bom, em muitas circunstâncias eu devo remover. Um pé de galinha é um ramo que tem 3 pequenos ramos saindo do mesmo local, né? Em algumas situações eu tenho que remover o ramo todo, o pé de galinha. Quando eu optar por deixar o pé de galinha, eu sempre vou remover os ramos que estão para o interior da copa e deixar o ramo que está para o exterior da copa. Então assim que eu podo um pé de galinha. Se eu não tiver que remover ele, então eu opto por remover os ramos mais fechados e deixo o ramo mais aberto. A Carolina pergunta: espaçamento ideal entre um galho e outro, 20 ou até 50 centímetros. Então esses galhos são as camadas, né, que vão ficando. No início vai ser 20, 30 centímetros, mas saiba, Carolina, que depois, conforme as plantas vão ficando adultas, eu vou ter que remover algumas camadas. Então no 10º ano você vai ter um espaçamento entre camadas de 80 centímetros, 1 metro, para que a radiação solar penetre na copa. O Ricardo pergunta: um pomar com 3 anos, a poda dos galhos, 1/3. Qual a melhor posição para a gema terminal, que permanece, lateral ou para cima? Bom, quando eu tenho um ramo e eu vou podar ele, a última gema ela sempre deve, se for de camadas, né, de ramos secundários, a última gema desse ramo podado, ele sempre deve permanecer para baixo e para o exterior da copa, nunca deixar a última gema para o interior da copa, tá bem? O Guilherme pergunta: para árvores que estão entrando no 4º ciclo,
e que, portanto, já tem galhos mais longos. Quantos centímetros deve ser cortado no máximo? Normalmente, Guilherme, isso depende da bitola do ramo, tá? Mas normalmente é 1/3. E se o ramo é um pouco mais fino, eu vou cortar metade dele. Mas isso depende então da bitola. A Maria de Fátima. Se não se fez a poda no primeiro ano, qual a solução para esse pomar? Fazer a poda no segundo ano. Mesmo que você não podou no primeiro, faça a poda no segundo. Se não podou no segundo, no terceiro. Mas sempre realize a poda, apesar de iniciar tarde, mas inicie a poda. Então essas foram as perguntas sobre poda de formação.